Olá, muito boa tarde a você que está ligado conosco a partir de agora no programa Visão ao Meio-Dia. E nós vamos direto a Londres falar com o nosso pastor presidente. E hoje o nosso tema, um tema muito interessante que trata sobre a visão da misericórdia de Deus. E nesse momento, pastor, a grande pergunta é: por que certas pessoas ou por que as pessoas não alcançam a misericórdia de Deus? Boa tarde, pastor. Qual que é a visão da misericórdia de Deus? Boa tarde a todos, que a paz esteja com você, na tua vida, na tua casa, que você possa, esta tarde, entender sobre a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela se renova todas as manhãs. Que nesse dia a misericórdia do Senhor alcance você e alcance a tua vida. Mas para que você alcance e tenha a misericórdia de Deus, você precisa entender a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela vai trazer, mudar a tua vida, a tua história, abrir tua visão sobre aquilo que Deus tem para você. E eu gostaria de falar nesta tarde sobre isso. Paulo, o grande apóstolo Paulo, foi um homem que foi alcançado pela misericórdia de Deus, um homem que perseguia a igreja, um homem que matava cristãos, mas de repente ele entendeu sobre a misericórdia de Deus. E Paulo ele vai falar no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 14, ele vai dizer assim: olha, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque as Escrituras diz a Faraó: foi por isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem ele quer. Olha que interessante que Paulo fala. Paulo, ele cita o exemplo de Moisés. Paulo, ele vai dizer sobre um exemplo muito claro na Bíblia que você precisa atentar para isso. A Bíblia diz que Deus chama Moisés e Deus dá uma função para Moisés: libertar o povo do Egito. E a Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus. Moisés vai dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições de ir. Mas Deus convence ele naquele dia que ele é um Deus misericordioso, que queria tirar o povo daquele sofrimento, que queria tirar o povo daquela escravidão. Deus, ele olha para o povo e vê o povo sofrendo, e Deus sente misericórdia, compaixão do povo. E Deus chama Moisés para que o povo fosse liberto. Deus não muda. Deus não mudou até hoje, ele é um Deus misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela quer te alcançar. A misericórdia do Senhor, ela quer chegar na tua vida. Naquela hora, Deus estava enviando Moisés para tirar o povo da escravidão, tirar o povo do sofrimento. O povo estava sofrendo, eles eram escravos, eles eram trabalhadores que trabalhavam como escravos no Egito, amassando barro. Mas a misericórdia do Senhor estava chegando até eles, através de Moisés. A misericórdia do Senhor iria alcançar eles. Só que você precisa entender algo. Aí Paulo, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz: olha, Deus vai libertar o povo com a misericórdia dele. Ele diz assim: olha, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Ou seja, não é pela força, não é pela corrida, não é pelo desespero que a misericórdia de Deus vai chegar na tua vida. É quando você entende como Deus trabalha, é quando você compreende a misericórdia dele. Paulo está dizendo algo muito interessante aqui que você precisa atentar. Você precisa compreender, não depende de quem corre, nem de quem quer. Mas quando Deus compadece, se Deus compadecer de você hoje, a misericórdia dele chega na tua vida. Mas você precisa entender, e Deus diz assim, Paulo vai dizer assim: olha, Deus endureceu o coração de Faraó para que o povo fosse liberto.
Deus disse: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó e vou libertar o meu povo. E todas as vezes que Moisés chegava até Faraó e dizia: liberta o meu povo, a Bíblia diz que o Faraó endurecia o coração e não deixava o povo ir. Moisés voltava de novo e dizia: Faraó, liberta o povo. E Deus enviava sinais. Deus enviava sinais ali no Egito, pragas que vinham. E mesmo assim, Faraó endurecia o coração e não deixava o povo ir. Só que a Bíblia diz que Deus estava trabalhando ali para libertar o povo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que às vezes desistiu, parou de buscar, parou de insistir em um milagre, uma libertação, algo na tua vida. Deus está trabalhando. Às vezes Deus precisa, isso é forte e revelador para você. Às vezes Deus precisa endurecer o coração de Faraó para abrir o mar para você passar. Tem muitas pessoas que não entendem sobre a misericórdia e como que Deus age. Às vezes a pessoa desanima, desiste de buscar, de orar por alguém, porque ela diz: meu marido tem um coração duro, meu filho tem um coração duro, as pessoas têm um coração duro. Mas quando Deus endurece, é porque Ele quer abrir o mar, é porque Ele quer ver você passando para o outro lado. Muitas vezes Deus trabalhou na minha vida assim. Pessoas às vezes que eu bati na porta, pessoas às vezes que eu achava que estava fazendo mal para mim, mas não. Deus estava trabalhando para que hoje as bênçãos do Senhor, o mar se abrisse sobre a minha vida. A Bíblia diz que Moisés não desistiu. Toda vez que Deus ia lá, dizia: Moisés, vai lá, fala para Faraó libertar o meu povo. Havia uma briga, uma luta, uma guerra espiritual. Quando Deus está dizendo que Ele iria endurecer, Ele está dizendo: a luta vai ser grande, a batalha vai ser grande, a guerra vai ser grande. Mas Deus diz: Moisés, não se preocupe, o mar vai se abrir, a vitória vai chegar. E a Bíblia diz que Deus trabalha ali até o ponto que à meia-noite o anjo da morte passa. E a Bíblia diz que Faraó resolve libertar o povo. E quando o Faraó liberta o povo sai alegre. Mas logo depois a Bíblia diz que o coração de Faraó ficou duro. Ou seja, o diabo não quer te perder. O diabo não quer perder seu filho. O diabo não quer perder a luta que ele tem. Mas existe um Deus que abre mar. Existe um Deus que trabalha. Existe um Deus que opera. E olha, meu irmão, minha irmã, Paulo descobriu isso. Paulo entendeu isso na vida dele. Quando você lê a história de Paulo, a história de Jesus, você vai entender que quando Jesus pregava, ele dizia: olha, esse povo está com o coração duro. Eles não recebem a bênção porque eles endureceram o coração. Havia uma batalha espiritual muito forte. Mas com o endurecimento do coração do povo de Israel, a bênção chegou até os gentios, ou seja, chegou até nós. Quando algo, uma luta muito grande está sendo travada, é porque uma vitória muito grande está chegando na tua vida. Quando há um endurecimento muito forte, uma batalha muito grande, é porque logo, logo o mar vai se abrir. Não desista, não pare. Não pare de lutar e não pare de guerrear. Às vezes você não está entendendo sobre isso. Quando você acredita num Deus misericordioso, você não desanima e você não para. Porque às vezes ele vai endurecer o coração de Faraó para que o mar se abra na tua vida. E eu quero que você entenda isso nessa tarde. Eu quero que você compreenda isso nessa tarde. O próprio apóstolo Paulo teve que passar por isso. Ele entendeu isso, que a bênção, quando Deus chamou ele foi perseguido, ele foi humilhado. Em 2 Coríntios ele fala tantas lutas que ele enfrentou. Para quê? Para que hoje o evangelho fosse pregado até nós. Então você precisa entender que a misericórdia de Deus, ela vai alcançar muito além daquilo que você pensa. A misericórdia de Deus vai chegar muito além daquilo que você pensa. Às vezes você está passando por uma luta hoje, uma batalha travada hoje.
mas é porque a misericórdia do Senhor quer alcançar a tua família, quer alcançar teu esposo, quer alcançar as pessoas que precisam de você. A misericórdia do Senhor, ela não chega na tua vida só para mudar a tua vida, ela chega para mudar uma história, ela chega para mudar uma cidade, ela chega para mudar toda a sua vida. Que você compreenda isso, que essa batalha que você esteja passando, que esse endurecimento, às vezes da luta espiritual que você esteja passando, você possa acreditar num Deus que é misericordioso. Não reclame, apenas creia na misericórdia do Senhor, que está renovando sobre a tua vida nesta tarde. Que Deus te abençoe, te guarde, que essa palavra entre no teu coração, que essa palavra chegue na tua casa e abençoe a tua vida. A palavra profética é essa: o mar está para se abrir. Deus está para fazer coisas novas. Creia nisso, que Deus estará te abençoando. Um Deus misericordioso esteja com você. Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Pastor, uma pergunta, né, nesse momento, para que a gente tenha um entendimento, principalmente você que está em casa agora. Pastor, a misericórdia de Deus, ela chega primeiro que a bênção? Ou seja, quando a gente está nessa batalha, a gente está nessa guerra, porque muitas vezes a gente fala assim no momento difícil: misericórdia, Senhor, né? Porque para o Senhor, tipo assim, como se tenha dó de mim do que está acontecendo. Mas é essa guerra que depois a gente vem a bênção? A misericórdia é primeiro que a bênção, pastor? A Bíblia diz, Marcos, que Deus, ele é um Deus misericordioso. As pessoas que querem alcançar a bênção, ela precisa entender primeiro na misericórdia de Deus. Quando Deus leva Moisés para a fenda da rocha, e Deus diz: eu vou passar diante de você. Um dos nomes apregoado por Moisés, quando ele vê Deus passando pelas costas, ele diz: Deus é um Deus misericordioso. Jesus, quando chegou na terra, antes de nos abençoar, Jesus, ele veio, ele pregou sobre a misericórdia, ele curava os cegos, os paralíticos, ele abençoava as pessoas. Deus quer mostrar misericórdia na sua vida, mas você precisa crer nele, você precisa acreditar que Deus é bom. O diabo, ele é um diabo ruim, mas Deus, ele é um Deus bom. Quando você entende que Deus é misericordioso, você confia nele e sabe que mesmo que Faraó esteja endurecendo o coração, você sabe que existe um Deus que vai agir com a misericórdia de Deus.